Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete. Está começando o segundo episódio da Lei 13.140. Trata sobre a mediação. Galera, se você está curtindo o nosso trabalho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e vamos lá. Seção 4 da confidencialidade e suas exceções. Artigo 30. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para o cumprimento de acordo obtido pela mediação. Parágrafo 1º. O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado do procedimento de mediação, alcançando. Inciso 1. Declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte a outra na busca de entendimento para o conflito. Inciso 2. Reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do procedimento de mediação. Inciso 3. Manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador. Inciso 4. Documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação. Parágrafo 2º. A prova apresentada em desacordo com o disposto nesse artigo não será admitida em processo arbitral ou judicial. Parágrafo 3º. Não será abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública. Parágrafo 4º. A regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas no caput prestarem informações à administração tributária após o termo final da mediação, aplicando-se aos seus servidores a obrigação de manterem sigilo das informações compartilhadas nos termos do artigo 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Artigo 31. Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado. Capítulo 2. Da autocomposição de conflitos em que for parte pessoa jurídica de direito público. Seção 1. Disposições comuns. Artigo 32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos no âmbito dos respectivos órgãos da advocacia pública, onde houver, com competência para: Inciso 1. Dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública. Inciso 2. Avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público. Inciso 3. Promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. Parágrafo 1º. O modo de composição e funcionamento das câmaras de que trata o caput será estabelecido em regulamento de cada ente federado. Parágrafo 2º. A submissão do conflito às câmaras de que trata o caput é facultativa e será cabível apenas nos casos previstos no regulamento do respectivo ente federado. Parágrafo 3º. Se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e constituirá título executivo extrajudicial. Parágrafo 4º. Não se incluem na competência dos órgãos mencionados no caput deste artigo as controvérsias que somente possam ser resolvidas por atos ou concessão de direitos sujeitos à autorização do Poder Legislativo. Parágrafo 5º. Compreendem-se na competência das câmaras de que trata o caput a prevenção e a resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados pela administração com particulares. Artigo 33. Enquanto não forem criadas as câmaras de mediação, os conflitos poderão ser dirimidos nos termos do procedimento de mediação previsto na subseção 1 da seção 3 do capítulo 1 desta lei. Parágrafo único. A Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, onde houver, poderá instaurar, de ofício ou mediante provocação, procedimento de mediação coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviços públicos. Artigo 34.
A instauração de procedimento administrativo para resolução consensual de conflito no âmbito da administração pública suspende a prescrição. Parágrafo 1º. Considera-se instaurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública emitir juízo de admissibilidade, retroagindo a suspensão da prescrição à data de formalização do pedido de resolução consensual do conflito. Parágrafo 2º. Em se tratando de matéria tributária, a suspensão da prescrição deverá observar o disposto na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Seção 2 dos conflitos envolvendo a administração pública federal direta, suas autarquias e fundações. Artigo 35. As controvérsias jurídicas que envolvam a administração pública federal direta, suas autarquias e fundações poderão ser objeto de transação por adesão, com fundamento em: inciso 1, autorização do Advogado-Geral da União, com base na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal ou de tribunais superiores, ou inciso 2, parecer do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República. Parágrafo 1º. Os requisitos e as condições da transação por adesão serão definidos em resolução administrativa própria. Parágrafo 2º. Ao fazer o pedido de adesão, o interessado deverá juntar prova de atendimento aos requisitos e às condições estabelecidos na resolução administrativa. Parágrafo 3º. A resolução administrativa terá efeitos gerais e será aplicada aos casos idênticos, tempestivamente habilitados mediante pedido de adesão, ainda que solucione apenas parte da controvérsia. Parágrafo 4º. A adesão implicará renúncia do interessado ao direito sobre o qual se fundamenta a ação ou recurso, eventualmente pendentes, de natureza administrativa ou judicial, no que tange aos pontos compreendidos pelo objeto da resolução administrativa. Parágrafo 5º. Se o interessado for parte em processo judicial inaugurado por ação coletiva, a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a ação deverá ser expressa, mediante petição dirigida ao juiz da causa. Parágrafo 6º. Formalização de resolução administrativa destinada à transação por adesão não implica renúncia tácita à prescrição nem sua interrupção ou suspensão. Artigo 36. No caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou entidades de direito público que integram a administração pública federal, a Advocacia Geral da União deverá realizar composição extrajudicial do conflito, observados os procedimentos previstos em ato do Advogado-Geral da União. Parágrafo 1º. Na hipótese do caput, se não houver acordo quanto à controvérsia jurídica, caberá ao Advogado-Geral da União dirimi-la com fundamento na legislação afeta. Parágrafo 2º. Nos casos em que a resolução da controvérsia implicar o reconhecimento da existência de créditos da União, de suas autarquias e fundações em face de pessoas jurídicas de direito público federais, a Advocacia Geral da União poderá solicitar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a adequação orçamentária para a quitação das dívidas reconhecidas como legítimas. Parágrafo 3º. A composição extrajudicial do conflito não afasta a apuração de responsabilidade do agente público que deu causa à dívida, sempre que se verificar que sua ação ou omissão constitui, em tese, infração disciplinar. Parágrafo 4º. Nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação de improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas da União, a conciliação de que trata o caput dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou do ministro relator. Artigo 37. É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, suas autarquias e fundações públicas, bem como as empresas públicas e sociedades de economia mista federais, submeter seus litígios com órgãos ou entidades da administração pública federal à Advocacia Geral da União, para fins de composição extrajudicial do conflito. Artigo 38. Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a créditos inscritos em dívida ativa da União. Inciso 1. Não se aplicam as disposições do inciso 2 e 3 do caput do artigo 32. Inciso 2. As empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços em regime de concorrência
não poderão exercer a faculdade prevista no artigo 37. Inciso 3. Quando forem partes as pessoas a que alude o caput do artigo 36. A linha A. A submissão do conflito à composição extrajudicial pela Advocacia Geral da União implica renúncia do direito de recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A linha B. A redução ou cancelamento do crédito dependerá de manifestação conjunta do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado da Fazenda. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não afasta a competência do Advogado-Geral da União, prevista nos incisos 6, 10, 11 do artigo 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e na Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. Artigo 39. A propositura de ação judicial em que figurem concomitantemente nos polos ativo e passivo órgãos ou entidades de direito público que integrem a administração pública federal deverá ser previamente autorizada pelo Advogado-Geral da União. Artigo 40. Os servidores e empregados públicos que participarem do processo de composição extrajudicial do conflito somente poderão ser responsabilizados civil, administrativo ou criminalmente quando, mediante dolo ou fraude, receberem qualquer vantagem patrimonial indevida, permitirem ou facilitarem sua recepção por terceiro ou para tal concorrerem. Capítulo 3. Disposições finais. Artigo 41. A Escola Nacional de Mediação e Conciliação, no âmbito do Ministério da Justiça, poderá criar banco de dados sobre boas práticas em mediação, bem como manter relação de mediadores e de instituições de mediação. Artigo 42. Aplica-se esta lei, no que couber, às outras formas consensuais de resolução de conflitos, tais como mediações comunitárias e escolares, e aquelas levadas a efeito nas serventias extrajudiciais, desde que no âmbito de suas competências. Parágrafo único. A mediação nas relações de trabalho será regulada por lei própria. Artigo 43. Os órgãos e entidades da administração pública poderão criar câmaras para a resolução de conflitos entre particulares que versem sobre atividades por eles reguladas ou supervisionadas. Artigo 44. Os artigos 1º e 2º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes máximos das empresas públicas federais, em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto, poderão autorizar a realização de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios, inclusive os judiciais. Parágrafo 1º. Poderão ser criadas câmaras especializadas, compostas por servidores públicos ou empregados públicos efetivos, com o objetivo de analisar e formular propostas de acordos ou transações. Parágrafo 3º. Regulamento disporá sobre a forma de composição das câmaras de que trata o parágrafo 1º, que deverão ter como integrante pelo menos um membro efetivo da Advocacia Geral da União, ou, no caso de empresas públicas, um assistente jurídico ou ocupante de função equivalente. Parágrafo 4º. Quando o litígio envolver valores superiores aos fixados em regulamento, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado, e cuja área de competência estiver afeto o assunto, ou ainda do Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, de Tribunal ou Conselho, ou do Procurador-Geral da República, no caso de interesse dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, ou do Ministério Público da União, excluídas as empresas públicas federais não dependentes, que necessitarão apenas de prévia e expressa autorização dos dirigentes de que trata o caput. Parágrafo 5º. Na transação ou acordo celebrado diretamente pela parte ou por intermédio de procurador para extinguir ou encerrar processo judicial, inclusive os casos de extensão administrativa de pagamentos postulados em juízo, as partes poderão definir a responsabilidade de cada uma pelo pagamento dos honorários dos respectivos advogados. Artigo 2º. O Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral Federal, o Procurador-Geral do Banco Central do Brasil e os dirigentes das empresas públicas federais mencionados no caput do artigo 1º poderão autorizar,
diretamente ou mediante delegação, a realização de acordos para prevenir ou terminar, judicial ou extrajudicialmente, litígio que envolver valores inferiores aos fixados em regulamento. Parágrafo 1º. No caso das empresas públicas federais, a delegação é restrita ao órgão colegiado formalmente constituído, composto por pelo menos um dirigente estatutário. Parágrafo 2º. O acordo de que trata caput poderá consistir no pagamento do débito em parcelas mensais ou sucessivas, até o limite máximo de 60. Parágrafo 3º. O valor de cada prestação mensal por ocasião do pagamento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para os títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Parágrafo 4º. Inadimplida qualquer parcela, após 30 dias, instaurar-se-á o processo de execução ou nele prosseguir-se-á pelo saldo. Artigo 45. O Decreto número 7.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 14-A. Artigo 14-A. No caso de determinação e exigência de créditos tributários da União, cujo sujeito passivo seja órgão ou entidade de direito público da administração pública federal, a submissão do litígio à composição extrajudicial pela Advocacia Geral da União é considerada reclamação para fins do disposto no inciso 3 do artigo 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Artigo 46. A mediação poderá ser feita pela internet ou por outro meio de comunicação que permita a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. Parágrafo único. É facultado à parte domiciliada no exterior submeter-se à mediação segundo as regras estabelecidas nesta lei. Artigo 47. Esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Artigo 48. Revoga-se o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 9.469, 10 de julho de 1997. Galera, é isso aí. Essa foi a lei número 13.140, que trata sobre a mediação. Se você chegou até aqui, meus parabéns, meta cumprida. Galera, e se você curtiu esse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, fazer inscrição no canal, ativar o sininho para as novas notificações, compartilhar com seus melhores amigos. E é isso aí, galera. Bons estudos. Até a próxima. Tchau.